Olá, sejam bem-vindos ao resumo da aula do capítulo 37 ao 41 do livro de Gênesis. Nesses capítulos, nós aprendemos que José teve um sonho, e ele contou o seu sonho aos seus irmãos, e por isso seus irmãos o odiaram. Nesse sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam até ele. E aí os seus irmãos não gostaram desse sonho, odiando José, lançaram ele na cova. E aí, nesta cova não havia nem água nela, é uma cova que estava completamente vazia. E aí, passando então os mercadores midianitas, os irmãos de José tiveram a ideia de vender José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito, e foi isso que aconteceu. José foi levado ao Egito, e aí ele encontrou-se com Potifar, e essa escritura diz que o Senhor estava com José, e ele foi um homem próspero. Então, por ser um homem obediente e próspero, o Senhor abençoou toda a casa daquele Potifar, e diz a escritura, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então, a casa foi toda abençoada por conta da obediência e pelo Senhor estar com José. E diz também a escritura, no versículo 6, que deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, mais do que o pão que comia. Então, ele confiava muito em José, Potifar, ele confiava muito em José, ele deixava tudo nas mãos dele. E diz também a escritura, no versículo 6, que José era formoso de porte e formoso à vista. E por conta dessa beleza, a esposa do Senhor começou a fazer o convite, né? Ela fez o convite de que ele se deitasse com ela. No versículo 7, ela mostra a escritura que ela pede para que ele deite-se com ela. E o que aconteceu foi que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Então, José, depois que recebeu esse convite aí para se deitar com a esposa do senhor dele, né, ali da casa, que era Potifar, ele saiu correndo, deixou a roupa aí e saiu correndo. E por conta disso, por ela estar com a roupa na mão, ela inverteu a história, mentiu, disse que ele que tinha convidado ela para se deitar. E por conta disso, ele foi preso. E na cárcere, os homens ali estavam tendo sonho e não havia ninguém que interpretasse. José começou a fazer as interpretações do sonho. E ouvindo isso, o faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Então, ele sabia que José tinha essa facilidade, esse dom aí de interpretar sonhos, então ele foi lá e convidou José para interpretar o seu sonho também. E ele relatou que ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E José disse que o significado, né, a interpretação desse sonho é que os 7 anos, essas 7 vacas gordas representavam 7 anos de fartura em toda a terra do Egito. E as 7 vacas magras representavam 7 anos de fome, e que a fome consumiria toda a terra do Egito. Então, ele revelou essa interpretação do sonho ao faraó. Sabendo disso, nós aprendemos que José passou por muitas adversidades, provações, mesmo sendo um homem obediente, e isso pode acontecer com cada um de nós. Mesmo sendo obediente nessa vida, nós podemos passar por adversidades e desafios. Mas o Senhor estava com José. E se nós formos obedientes, nós seremos abençoados por Deus. E não é porque somos obedientes também que nós não passaremos por adversidades e provações. E diante das adversidades, nós temos aqui um texto uma mensagem do profeta Gordon B. Hinckley, já falecido, né, Gordon B. Hinckley, que ele diz, rogo-lhes que sejam comedidos em suas despesas, controle-se no que se refere às compras, que evitem ao máximo as dívidas, que as paguem assim que possível. Tenham uma reserva, mesmo que seja pequena. Então, para os desafios e adversidades aí que vêm pela frente, na qual muitos já estão passando, que nós possamos aplicar esses ensinamentos do profeta Gordon B. Hinckley. Bom, muito obrigado. Esse é o resumo da aula dessa semana. Eu convido você aqui a assistir a aula completa de 15 minutos aqui no vídeo ao lado. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Até a semana que vem.